Olá, eu sou a Stephanie, bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo aqui eu vim fazer aí um longo vídeo contando sobre a história da família Snedeker, que eu me inspirei para gravar esse vídeo nesse livro aqui da Darkseid, que é Ed Lorraine Warren, Lugar Sombrio. Então, mas quem são o casal Warren? Então, não sei se vocês já assistiram o filme Invocação do Mal 1, Invocação do Mal 2, A Freira. Esses, então, sabe aquele casal que aparece lá, que eles são demonologistas, eles resolvem o caso? Então, esses daqui é o casal Warren, e eles que são responsáveis aí por cuidar dessa situação aqui do Snedeker. Então, os Snedeker estavam passando por uma situação bem difícil, e eu resolvi gravar esse vídeo pra gente poder explicar melhor como é que funciona. Esse aqui é o livro da editora Darkseid, é um livro muito bonito, muito bem feito, e eu reuni assim várias fontes diferentes para poder gravar esse vídeo aqui, porque é uma história bem complexa, cheia de contradições, e assim como toda a história aí que toca no mundo sobrenatural, é preciso você pesquisar em várias fontes para poder encontrar pedaços da história que se juntem. Então, vamos ao vídeo! Já quero deixar aí bem claro que esse vai ser um vídeo bem longo, porque deu muito trabalho para juntar fonte suficiente para gravar esse vídeo, porque é uma história cheia de contradições. E assim, eu tento evitar o máximo o sensacionalismo e o exagero, mas assim, cada fonte era diferente. Enquanto esse livro aqui ia para um caminho diferente, o documentário ia para outro caminho completamente diferente, o filme é um caminho completamente diferente, é tudo muito diferente. Então o que eu fiz foi, eu juntei todas as minhas fontes, que é livro, documentário, sites, blog, revista, tudo que falou sobre o casal Snedeker, e eu juntei tudo aquilo que era comum em todas essas fontes aí, pra gente poder ver o que pode ser real nessa história. Por isso é uma coisa muito complicada, principalmente quando se fala em relação ao casal Warren, que muitas das histórias dos quais eles estão envolvidos tem várias contradições no meio. Eles falam uma coisa em uma entrevista, na próxima entrevista eles já desmentem. Então é muito complicado quando se trata do casal deles, e essa é uma história bem pesada, é uma história bem complicada de ser contada, mas eu escolhi ela para poder começar esse quadro novo aí no meu canal, que eu conto sobre aí casos sobrenaturais, e eu resolvi começar justamente pelo casal Warren, porque eles são aí o casal de demonologistas mais famosos, é o que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar deles alguma vez na vida. Então, mesmo que seja uma história cheia de contradições, eu tô evitando o sensacionalismo, vou pegar apenas aquilo que tá em comum entre todas essas fontes. Uma coisa que eu preciso deixar bem claro aqui é que o nome desses personagens aí que a gente vai estar contando nessa nossa história são diferentes de acordo com a fonte do qual você pesquisa. Porque existem uns pseudônimos que muitas vezes a pessoa não quer aparecer num livro que conta sobre casos sobrenaturais, não quer aparecer no documentário, então o nome deles costuma mudar. Os únicos nomes aqui que a gente tem certeza que são os mesmos na vida real, no livro e em todos os outros lugares é o da Carmen Snedeker, o do Al Reed, que depois mudou para Al Snedeker, o do padre McKenna e o do Ed Lorraine Warren. E também existe ali o nosso personagem, que é como se fosse o personagem principal, que é o Stephen Snedeker, só que o nome dele da vida real não é Stephen. Stephen é o pseudônimo dele, o nome dele na vida real é Philip Snedeker, e eu só descobri que o nome dele era Philip Snedeker porque tem uma lápide com o nome dele e com a foto dele. Então esse é o nome dele de verdade, mas a gente vai tratar por ele durante o vídeo inteiro como Stephen. É a mesma pessoa, só que com um nome diferente, que é o nome que é usado no livro. E eu não vou citar muito, por exemplo, o nome dos padres, que são chamados vários padres, e os nomes mudam de acordo com o lugar. Eu vou citar apenas o nome do padre McKenna, porque ele é amigo ali dos Warren, ele tá em todos os casos, todo mundo sabe quem ele é, então não tem por que mudar o nome dele. Mas o dos outros eu vou só chamar de padre, porque não tem por que dizer o nome deles aqui, e eu não tenho certeza do nome deles. Uma coisa que eu preciso ficar bem claro aqui é que o estudo da possessão demoníaca nunca foi e nem nunca virá a ser uma coisa científica. Provavelmente nunca será considerado uma ciência essa coisa de demonologista. Então, por isso, é muito uma questão de fé, é muito uma questão de você acreditar, é muito uma questão de convivência, e por isso vai de cada um acreditar ou não. Mas que existem diversas religiões, diversas seitas e cultos que se dedicam aí a estudar essa coisa de demonologia, realmente existe. Por exemplo, o casal Ed Lorraine Warren, eles dedicaram a vida inteira deles a estudarem uma moto na rua, eu gosto, a estudarem, resolverem aí, cuidarem de casos aí que tocavam nesse mundo sobrenatural.
A principal aí religião quando se fala de exorcismo, quando se fala de demonologia, é a religião católica, cristã católica, porque eles têm ali seus ritos específicos e seus, inclusive, demonólogos específicos para tratarem desse tipo de caso. Então, eles são aí os mais conhecidos quando se fala de exorcismo. De acordo com a religião católica, existem dois tipos aí de possessão. Primeiro de tudo é a possessão de uma casa ou de uma construção, quando o demônio, no caso a entidade, se instaura em uma construção civil, uma construção pública, uma casa, qualquer lugar, ele só se instaura naquele lugar. E também existe a possessão de uma pessoa. No caso, existem a entrada inicial, que é quando essa entidade entra dentro da pessoa para possuí-la. E é aí que começam as divergências, porque muitos da igreja consideram de que essa entidade escolhe a pessoa antes mesmo dela nascer, porque em um caso muito bem documentado de possessão, uma das entidades disse que já tinha escolhido a vítima dessa possessão antes mesmo dela nascer, muitos anos antes. Já em outros casos, dizem que até mesmo o interesse passageiro por ocultismo e por esse tipo de coisa pode atrair uma possessão para você. Mas isso é algo com a igreja não conseguiu encontrar ainda aí uma ligação, eles não conseguem todos concordar em relação a como funciona essa entrada inicial. Mas uma coisa com todos eles meio que concordam é que alguma coisa, nem que seja de forma ali inconsciente, você tem que estar autorizando essa entidade a possuir você. Não necessariamente a casa, mas você de forma até mesmo inconsciente. Pensando, assistindo a filmes, criando formas de pensamento. Então essa é uma ideia aí geral, a qual a Igreja Católica tem. As outras religiões e outros cultos têm ideias diferentes. Por exemplo, nesse caso da família Snedeker, as pessoas costumam dizer que como que essa situação possa ter acontecido com ele se precisa ter um chamado ali inconsciente de possessão para eles. Então, não foi eles que causaram essa possessão da casa onde eles viviam. Eles se mudaram para essa casa nova, que antigamente era uma funerária, que já tinha ali os seus problemas ali de espirituais na casa, e o que estava na casa grudou neles. Mas não foi eles que tiveram esse pensamento inconsciente de atraírem para eles. Foram outros moradores, antigos moradores da casa. Mas alguém autorizou isso há muito tempo atrás. Mas então, depois que chega essa fase aí primeira da invasão, daí que começa a pensar essa entrada inicial, vem então a parte do medo, que é a parte do qual a entidade tenta causar medo para poder ter ali um controle maior com a sua vítima. A entidade precisa causar esse medo inicial, porque ela trabalha praticamente na base do medo para poder enfraquecer a sua vítima, para que aos poucos essa família, essa pessoa que seja tão cansada emocionalmente e fisicamente, que ela se renda por vontade própria à vontade dessas entidades. Mas é bom deixar bem claro aqui que um exorcismo ele precisa passar pelo aval da Igreja Católica. Então você não pode simplesmente ir lá qualquer padre fazer um exorcismo. Não, é preciso que alguém vá documentar, estudar o caso, ver se realmente é um caso de exorcismo, porque diversas coisas já foram confundidas com possessão demoníaca e com exorcismo, que necessidade de exorcismo ao longo da história. Por exemplo, famílias passando por crises domésticas podem estar sob um nível de estresse tão alto que eles acham que estão sendo atormentados por espíritos, demônios ou coisas do tipo, quando na real é apenas estresse. Famílias do qual estão com pessoas com doenças crônicas também estão em altos níveis de estresse. Famílias que muitas vezes doenças psicológicas foram confundidas aí com possessões demoníacas ao longo da história. Esquizofrenia, principalmente, as pessoas confundem muito. E é por isso que a igreja precisa ir até o lugar levando pessoas. Padres que tenham conhecimento, tanto de demonologia, quanto de ciência, tanto medicina, psicológica, para poder analisar se realmente é uma questão espiritual e não tem alguma explicação científica. Então eles não só chegam e falam, sim, precisa de um exorcismo. Não, tem todo um estudo, eles juntam vários documentos, tem pesquisa, tem vídeo, tem gravação, para depois sim passar lá pro Vaticano aprovar. Então não é um procedimento fácil, não é um procedimento rápido, é um procedimento que costuma demorar meses, até mesmo anos, para ser finalmente ali aprovado pela igreja para ser realizado, porque não é qualquer pessoa que pode do nada virar demonólogo. A coisa principal do qual acontece em todos os casos de exorcismo é que os demônios dessas entidades não serão expulsos dessa casa ou dessa pessoa sem uma luta furiosa. Afinal, ele demorou para conseguir aquela posição ali, para conseguir possuir alguém ou uma casa, e ele não vai querer sair de forma fácil. E essa é uma das frases do qual é citada no livro, de que o demônio, ele entra pelo menor indício ali, ou sem menor problema, ele entra no primeiro convite, mas para sair é que é o problema. Então a igreja assim, precisa ser um padre muito forte para aguentar passar por um exorcismo, é muito estudado, não é qualquer pessoa que consiga fazer,
e as entidades não saem de forma fácil. Eles trabalham muito ali no medo, no desespero, e eles querem fazer com que a vítima acredite que chamar ajuda não vai servir para nada, e é por isso que foi tão difícil para a família Snedeker lidar com isso, porque eles estavam ali muito envoltos no medo e no pânico e não queriam dizer um para o outro o que estava acontecendo, porque eles achavam que estavam enlouquecendo. Mas agora vamos realmente aí para quem são os Snedeker. Finalmente vamos contar logo quem são eles e o que foi que aconteceu com eles para eles precisarem tanto de ajuda. Então aí a gente vai ver realmente se a atuação do Ed e da Lorraine Warren foi tão assim decisiva mesmo, foi tão importante mesmo, e se foi tão grandiosa quanto as pessoas dizem ter sido. A história que começa lá pelos anos 70 com os nossos aí personagens principais, que é o Al Reed e a Carmen Snedeker. Os dois já eram divorciados na época, já eram separados, e a Carmen inclusive tinha 2 filhos, mas eles acabaram se conhecendo aí pela vida e acabaram criando uma união entre os dois. As crianças gostaram muito dessa união entre os dois, as crianças no caso eram o Stephen e o Michael, eles gostavam demais. O Stephen inclusive era muito próximo com o Al, ele tratava ele como se ele fosse pai dele mesmo, pai biológico, eles eram muito unidos, as crianças gostaram muito dessa união entre os dois. Inclusive, alguns anos depois, a Carmen e o Al tiveram mais 2 filhos, que é o Peter e a Stephanie. E eles estavam vivendo ali uma vida muito feliz, o trabalho deles estava dando muito bem, estava tudo dando muito certo, e a família deles não poderia ser mais unida do que aquilo. Lá já pela década de 80, eles tinham se mudado para Nova York. O Al estava num trabalho muito bom, estava tudo dando muito bem na vida deles, eles estavam numa casa muito boa, a família deles estava muito unida, eles estavam todos muito bem. Mas o Stephen, ele começou com uma tosse muito esquisita e que nunca passava. A Carmen no começo não deu muita atenção, porque ela cuidou a vida inteira dela de criança, cuidou a vida inteira dela de filho, de irmão, e ela sabe que criança e adolescente costuma ter umas tosses meio esquisitas, umas doenças meio esquisitas, mas que passava rápido. Só que o Stephen já estava ali passando praticamente pro final da adolescência dele, então não era normal uma pessoa ali, já um adolescente, ficar com essa tosse, que na maioria das vezes acontece só com criança. Mas ela achou que fosse hormônio, achou que fosse alguma coisa de crescimento, estresse da escola, e deixou como estava. E assim o tempo foi passando e ele continuava com essa tosse. Mas um dia ele chegou para ela muito preocupado, com a mão dele no pescoço, e pediu para ela encostar, dizendo que ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Quando ela coloca a mão no pescoço dele, ela percebe que ele tem como se fosse um caroço bem grande no pescoço. Ela rapidamente coloca ele no carro, leva ele para o hospital, e no hospital ele recebe ali o diagnóstico de que ele está com linfoma de Hodgkin, que eu não sei se é assim que se pronuncia, mas que é um tipo de câncer muito, muito agressivo e que já estava tomando o pescoço dele inteiro. As chances de sobrevivência do menino eram baixíssimas. E ali começa a culpa da Carmen a corroer ela, porque ele já estava com aquela tosse há muito tempo e ela achou que fosse uma coisa boba, afinal era só uma tosse, não tinha mais nenhum outro sintoma. E agora já era meio que tarde demais, porque o pescoço dele já estava praticamente tomado pela doença. Então é aí que começa o grande desespero da família Snedeker, porque os tratamentos do qual eles têm ali em Nova York não estão funcionando para o caso do Stephen. O único lugar que eles encontram o tipo de tratamento que funcione para ele é no estado de Connecticut, que fica muito longe de Nova York, lá onde eles têm a cobaltoterapia, que é um tipo de terapia, um tipo de tratamento que vai funcionar para o tipo de câncer que o Stephen tem. E o médico da família deles, que é muito apegado às crianças da família, afinal ele viu todos eles crescendo, fala que ele consegue sim uma vaga nessa universidade lá em Connecticut para o Stephen se tratar. A única coisa que eles precisam trazer é dirigir todos os dias, levando o Stephen de Nova York até Connecticut para ele fazer o tratamento e depois voltar. No começo, a família conseguiu fazer aquilo ali muito bem, afinal era apenas 2 vezes na semana que eles precisavam dirigir, mas aquilo ali começou a ficar impossível, porque o Al precisava trabalhar em Nova York e ainda tinha as crianças pequenas, tinha o Michael, tinha o Peter, tinha a Stephanie, eles precisavam ser cuidados por alguém, e a Carmen tinha semanas que ela precisava levar o Stephen cerca de 5 vezes para Connecticut, 5 vezes na semana. Começou a ficar muito caro, muito cansativo. Vocês têm que imaginar que o Stephen, ele tinha que acordar cedo para ir até Connecticut, ficar até tarde fazendo tratamento, voltar de carro depois, ou seja, ele estava ficando muito debilitado. A família estava gastando muito dinheiro. Afinal, é bom a gente lembrar aqui que os Estados Unidos não têm SUS, eles não têm um serviço de saúde gratuito. Então, eles precisaram pagar 100% por todos os tratamentos do Stephen, do bolso deles. E eles nunca tiveram grandes reservas de dinheiro. Então, eles estavam ali bem apertados, eles estavam cansados e assim, ó,
A Carmen foi realmente uma mulher muito guerreira, na minha opinião, porque vocês têm que imaginar que ela dirigia o Stephen praticamente todos os dias, com exceção dos finais de semana, lá pra Connecticut, voltava, cuidava da casa, cuidava das crianças, porque o Al praticamente ficava o dia inteiro no trabalho. Então ele não tinha tempo para fazer essas coisas, ele fazia o que dava no tempo que ele estava e ela fazia o que dava no tempo que ela estava em casa. Então ficava toda aquela sobrecarregada em cima dela. Ela também ficava muito preocupada com o Stephen, então eles tinham que dar um ponto final nessa situação, que não tinha como dirigir de Nova York até Connecticut todos os dias. Não sei exatamente quantas horas dá, mas os estados ali dos Estados Unidos em si são bem grandes, então eu imagino que seja o quê? Umas 4, 5 horas dirigindo todos os dias. Vou dar uma pesquisada rapidinho só pra conferir. Eu dei uma conferida agora e eles deveriam gastar pelo menos 4, 5 horas no dia deles pra ir e voltar de Nova York pra Connecticut, porque a viagem costuma demorar 2 horas com trânsito limpo. Então a gente tem que imaginar, por exemplo, na época, eles deveriam demorar mais 2 horas pra ir, mais 2 horas pra voltar, deveria ter trânsito, eles deveriam parar pra comer alguma coisa talvez no caminho, então era 5 horas aí de viagem todos os dias de carro, com uma criança que estava com câncer e passando por um tratamento que a gente sabe que é muito agressivo. Então é óbvio que a Carmen e o Al se sentam e falam que eles precisam dar um ponto final nisso, porque eles não podem ficar nisso, o Al trabalhando o dia inteiro para pagar as contas, ela dirigindo todos os dias, voltando, tendo que cuidar das crianças. Então eles precisam arranjar uma casa em Connecticut, porque daí já tá no mesmo estado, é o que? No máximo 10, 15 minutos de viagem, eles precisam de uma casa lá. Então começa aí a saga da Carmen procurando por uma casa que se encaixe, primeiro de tudo, nas exigências da família, que era uma família grande, porque eles têm a Carmen, o Al, o Peter, o bebezinho, a Stephanie, a criancinha, o Michael, que nesse momento estava passando as férias na casa da avó, mas que ele logo ia voltar para casa, e o Stephen, ou seja, era uma casa para 6 pessoas, sendo crianças, ou seja, eles precisavam de um lugar para ficar, precisavam de cada um o seu quarto, então eles precisavam de uma casa grande, mas que fosse barata, porque eles estavam com muito pouco dinheiro, eles não eram ricos, eles não tinham reservas de dinheiro, então eles estavam ali numa situação complicada. E sempre acabava acontecendo a mesma coisa, a Carmen ia para Connecticut, ficava o dia inteiro passando em várias casas para alugar, casas para comprar, apartamentos, e ou eram muito pequenos, com 2 quartos, uma casa com 6 crianças, com 6 pessoas não ia dar certo, ou era do tamanho que era perfeito para eles, mas era um absurdo de caro. Então um dia ela passou na frente de um complexo de apartamentos e tinha um senhor lá alugando os apartamentos. Ela perguntou se tinha algum apartamento ali que se encaixasse nessas exigências que eles tinham. Ele falou que apartamentos ali não, mas que ele tinha uma casa dele muito antiga que estava para alugar e que eles iriam com certeza se adequar aí nessa nova casa. Ela ficou meio assim entre ver a casa agora, porque ela queria primeiro conversar com o Al para ver se realmente eles queriam isso. Então ela agradeceu, pegou o contato dele e voltou lá para Nova York. Ela e o Al sentaram para conversar de novo. Ele falou que realmente, independentemente de como fosse a casa, desde que ela fosse ali barato o suficiente para eles pagarem, ela tinha que aceitar, porque não tinha mais como continuar naquela rotina ali doida que eles estavam tendo de dirigir todos os dias, porque o Stephen estava ficando era mais doente com essas viagens aí. Então agora a Carmen volta para Connecticut para olhar de vez essa casa. Então quando ela chega na casa, ela começa a perceber umas coisas bem esquisitas, porque é uma casa muito bonita e muito grande. Eu vou deixar a foto aqui para vocês. É uma casa bonita, é uma casa grande, é uma casa espaçosa, e ela tá passando por uma reforma no momento do qual eles chegam. Então assim, é uma casa grande, bonita, e tá passando por uma reforma, e isso tudo vai elevar o valor da propriedade. Então ela já imagina que não vai caber no orçamento deles nunca. Mas quando o dono chega para falar com ela, ele fala que na real se encaixa perfeitamente no orçamento deles e que eles podem se mudar assim que eles decidirem, mas que ele precisa de uma resposta muito rápido. Então ela chama o Al para ver a casa, o Al chega para ver, ele também fica encantado, porque é uma casa espaçosa, com quartos que dá para todas as crianças dormirem separados, já que na casa que eles estavam eles dormiam em quartos juntos. Era uma casa com uma cozinha muito espaçosa, uma sala espaçosa, tinha lareira, tinha quintal e tinha um porão. Então quando eles descem pro porão, eles percebem umas coisas muito esquisitas de se ter numa casa normal, como por exemplo macas de ferro, serras, amarras, umas pias sujas de sangue, as paredes meio sujas, como se fosse tipo canos assim, mas um negócio de jogar coisa, sabe, um túnel, isso, vários túneis espalhados pela casa, e eles começam a juntar os pontos. E eles percebem que a casa dos sonhos deles provavelmente, antigamente, era uma funerária. E é aí
que as coisas começam a ficar complicadas pro lado deles também. A história se ramifica aí em duas versões. A primeira versão é que eles não perceberam que a casa era uma funerária, o que não faz o menor sentido, porque ou era uma funerária ou era um negócio de tortura, porque os equipamentos não fazem o menor sentido. Então, se realmente eles viram os equipamentos que eles dizem que viram, eles só podem ter juntado os pontos e pensado que era realmente uma funerária. E a segunda versão, que é a que a gente vai seguir aqui, é que eles perceberam sim que a casa era uma funerária, que inclusive o dono deixou bem claro para eles que era uma funerária, mas que eles mesmo assim resolveram ficar por falta de opção e que eles não eram pessoas assim que ligavam muito para esse tipo de coisa mesmo. Eles eram muito religiosos sim, mas não achavam que isso teria algum tipo de problema, afinal ninguém morreu ali. As pessoas já eram trazidas mortas. Então eles resolveram que fazer uma reforma ali ia resolver o problema deles. E é bom lembrar que a casa estava fechada, essa funerária estava fechada há algum tempo atrás, mas ainda estava tudo sujo lá, tipo, tinha pia manchada de sangue, esse tipo de coisa, então não era um lugar muito legal para se ficar, só que eles estavam, como eu disse, sem opção, então eles falaram, a gente quando juntar dinheiro reforma, tá tudo certo. O dono deixou bem claro que não queria que eles mexessem, porque ele era uma funerária da família, e ele provavelmente estava pensando em usar ela mais pra frente, então ele só pediu, tipo assim, vocês podem limpar, pode mudar, por exemplo, papel de parede, essas coisas, mas não tira as marcas do lugar, não demole os túneis, não mexe em nada que já foi da funerária, não mexe no lugar de botar o caixão, não mexe, deixa como tá, só limpa e organiza. A casa inteira ela tinha várias cruzes espalhadas na parte de cima das portas e o antigo dono da casa, o cara que tá alugando a casa, deixou bem claro que ele não queria que eles mexessem nas cruzes nem pra limpar. Não era pra tocar nela, era pra deixar elas lá. Eles não deram muita importância pra isso, mas ao longo que as coisas foram acontecendo dentro da casa, as cruzes foram sumindo. E ninguém sabia como que as cruzes estavam sumindo, sendo que ninguém mexia nelas. Então, tipo, no começo tinha, sei lá, 10 cruzes, no final não sobrou nenhuma porque todas elas desapareceram. Isso é o que eles dizem, né? Eles dizem que ninguém mexia nas cruzes e elas só eram tiradas de cima das portas. Essa é a palavra da família Snitka. Eles decidiram se mudar pra casa, eles prepararam as coisas pra mudança e eles decidiram de que o quarto dos rapazes do Michael, que já estava voltando pra voltar a ficar com eles da casa, depois de ter ficado um tempo na casa dos avós, e o quarto do Stephen ficaria no porão. Ou seja, eles pegariam 2 salinhas lá do porão e fariam um quarto pros meninos pra eles dormirem separados. Até porque eles acharam que seria, tipo, os meninos iam gostar de ter um quarto no porão, uma coisa divertida assim pra adolescente ter. Mas o Stephen também estava super empolgado, porque ele queria ter um quarto finalmente só pra ele, afinal ele dormia sempre com o Michael, e aquela história não tem privacidade quando você dorme com outra pessoa. Então, mas assim que ele chega pra ver o quarto dele no porão, ele volta correndo na mesma hora, sem fôlego, assustado, dizendo que ele não sente uma energia boa, ele não sente ali uma áurea boa vindo da casa. Ele diz que a casa é maligna e que quer fazer mal pra eles. A mãe dele fica meio, tá, fala o que você quiser falar, sabe? Tipo, não acho que tenha alguma coisa ruim na casa. Ela não conta agora, nesse começo, que a casa é uma funerária pro Stephen. Ela e o Al guardam um segredo, porque eles não querem que as crianças fiquem com isso na cabeça e fiquem imaginando besteira. Então, o Stephen até agora não sabe que a casa é uma funerária. Então, pra ele só sentiu que a casa é pesada sem saber do que tinha lá. Afinal, eles também não tinham visto os equipamentos ainda, porque eles estavam escondidos, então ele só sentiu que a casa era ruim. Mas então o Al e a Carmen, tipo, não falam nada, falam que vai ficar tudo certo, que ele só tá assim porque ele tá estressado, tanto por causa do tratamento com a cobaltoterapia, tanto por causa dos medicamentos, e que é muita pressão essa situação que ele tá agora, mas que ele não precisa se preocupar porque não tem nada de errado na casa. A pessoa que começou a ver e a ouvir coisas dentro da casa foi sim o Stephen. Ele começou a ver vultos pela casa, a ouvir vozes e a sentir observado o tempo todo. Só que sempre que ele chegava pra falar com os pais, eles começavam a ficar irritados e a falar que era pra ele parar com isso porque ele já tava grande demais pra ficar com esse tipo de brincadeira. Até que um dia a Carmen, ela tava precisando muito limpar o chão da cozinha, que ele tava com uma cor meio esquisita. Então ela pegou todas as coisas dela pra limpar o chão da cozinha e a água que ela tava usando pra limpar se transformou em sangue, de acordo com ela. Ela disse que ela tava passando pano no chão e quando ela foi pra torcer o pano, ela percebeu que o chão da cozinha inteiro tava vermelho, com um cheiro assim de ferro, aquele cheiro de sangue que a gente tem, que é tipo um cheiro de ferro. Ela disse que a água do balde também tinha se transformado em sangue e ela precisou gastar várias toalhas para poder limpar e secar o chão inteiro antes que as crianças pudessem perceber o que estava acontecendo ali.
something sitting on your